Eu ia falar boa tarde, que para mim é boa tarde, mas boa noite para todo mundo. Meu nome é Fernanda, eu sou a CMO do I2A2, tenho trabalhado com esse time fantástico, com a Mari, com o Aldo, com o nosso time de voluntários, e sempre tentando trazer mais informação para todo mundo, informações confiáveis, como um dos focos principais do I2A2. Eu moro no Canadá, em Vancouver, então estou do outro lado do Marcelo. Aqui também está um sol lindo, mas está 10 graus. Mas eu queria só me apresentar. Vocês provavelmente receberam já e-mails meus com links de eventos e mais informações, gravações. Então é bom colocar o face to the name. Então, bem-vindos. E, Aldo, agora é com você, hein? Olá, pessoal. Eu sou Aldo, também atuo aí na I2A2, ajudando a Mari na gestão dos voluntários, né, na organização do planejamento estratégico do ano, ajuda o Celso também com o plano de aulas e tudo mais. Então, estou aí à disposição, sempre que vocês precisarem, estou à disposição de vocês, tá? Não quero tomar muito tempo, mas é isso aí. Mari. Legal, obrigada, gente. Bom, de novo, Feliz Dia das Mulheres, para todas as mulheres, que a gente consiga cada vez mais aumentar o nosso percentual nesse time, na nossa comunidade. Eu lidero hoje a expansão do I2A2. O I2A2 ele é oriundo da DataH. DataH lá atrás tinha uma necessidade de formar mais pessoas para o negócio. Então, imagina a gente deixar projetos de IA na mesa por falta de pessoas. E aí nasceu o I2A2, o nosso instituto. Muitas pessoas que estão aqui hoje conhecem já o I2A2, algumas talvez estejam tendo contato conosco pela primeira vez, mas o que a gente faz? A gente ajuda as organizações a inovar com um custo mais baixo. O que é isso? Na medida em que a gente tem uma comunidade, que a gente forma opinião, que a gente tem repertório, tem business case, tem resultado, a gente atrai massa crítica e desenvolve esses projetos. Até então, a gente fazia isso com muito foco no nosso ecossistema. Então, a DataH, ela tem hoje no guarda-chuva 12 startups. O Mr. Turing é uma delas, a gente vai falar dessa tecnologia aqui hoje, mas a gente atua em vários outros segmentos. Então, num primeiro momento, o I2A2 ele promoveu muito a interação de resultados, alunos que viraram profissionais, alunos que viraram empreendedores dentro de algumas dessas iniciativas, e hoje a gente tem uma proposta de multiplicar isso para o mercado. Com que visão? Investir em tecnologia e conseguir ampliar a nossa capacidade, sem perder a nossa filosofia, sem perder a nossa qualidade, mas é conseguir impactar mais pessoas, é conseguir proporcionar mais transições de carreira, é acelerar a inovação. E eu acho que a gente traz um tema legal para a mesa hoje, que do ponto de vista do consumidor final, que é uma novidade, o consumidor passa a tangibilizar mais inteligência artificial através do ChatGPT, né? Embora sempre estivesse aqui à nossa vista, nos ads que a gente vê, em todos os cliques que a gente faz, né? A IA está por trás de tudo isso, mas até então não era tão claro, tão perceptível para o consumidor. Então, acho que o ChatGPT traz uma oportunidade hoje, porque, de repente, virou pauta de todos os executivos. Inovação virou prioridade de muitas organizações, e acho que isso é uma oportunidade para todo mundo que está aqui hoje, de alguma forma. A gente tem um papel, né? Cada um dentro do seu contexto. E aí eu trago o Marcelo Noronha, trago o Marco Aleixo, que são duas celebridades dentro do nosso ecossistema, sempre muito disponíveis a transmitir conhecimento. E ao invés de eu fazer uma leitura aqui do currículo de vocês, eu vou pedir para vocês se apresentarem e contar brevemente um pouco da jornada, né, já que a gente vai falar do Turing, a gente vai falar da tecnologia, a gente vai falar do desafio de vocês, mas como é que vocês chegaram até aqui? Como é essa jornada até aqui, o caminho do empreendedorismo? Enfim, passo a bola para vocês. Obrigada e sejam bem-vindos. Legal, legal. Obrigado, Mari.
boa noite, chovendo molhado, feliz Dia das Mulheres, né? A gente não pode deixar de falar. Como eu comentei, para mim, Dia das Mulheres não é só o dia de hoje, né? Para mim é todo dia. Então, para todas vocês, aí um dia excepcional. Bom, estou eu e o Marco aqui hoje, obviamente a gente veio falar da Mr. Turing, né? Essa parte de empreendedorismo, né? E tudo mais é muito bacana, mas teve um comentário que você fez, Mari, que é muito legal, quando a gente fala principalmente da implementação ou do burburinho que é gerado em cima do chat GPT. Hoje eu estive em Toronto, eu conversei com algumas pessoas hoje, e pela primeira vez, né, a gente vê uma situação muito inusitada no mercado com relação à tecnologia. Hoje, a maioria dos C-Levels, eles testaram uma tecnologia antes da área de inovação e a área da própria TI da empresa, né? Então, a demanda, ela chegou com uma experiência anterior, ou não foi uma leitura, não foi algo que viu por aí, não. Um CEO testou e chegou para a área de inovação e de tecnologia e falou, olha, eu gostaria de algo desse sentido, né? Você vê muita gente de negócio que não entende nada de tecnologia e sabe o que é o chat GPT. Então, o nosso papel aqui hoje é desmistificar algumas coisas, mas como é que o Marcelo Noronha chegou até aqui, né? E principalmente quando a gente fala em chat GPT mesmo. Bom, eu trabalho com processamento de documentos por imagem há mais de 20 anos, né? Tenho os meus 50 aqui e desde que eu trabalho com essas tecnologias, eu sempre tive uma dor muito grande de resolver soluções, principalmente quando a gente processava documentos. Então, a gente usava tecnologias como ferramentas, engines de OCR, ferramentas de BPM, ferramentas de ECM, mas a gente não gerava conhecimento dos documentos que a gente processava. A gente só extraía informação. Era basicamente como se a gente fizesse aquela busca que a gente não está mais tão acostumado, busca por palavra-chave, né? Você quer um documento, alguma coisa que tem 1000 páginas, você sabe que você quer alguma coisa, você tem a chance de, em uma palavra, encontrar um parágrafo ou um texto inteiro daquilo que você está almejando buscar uma informação, um conhecimento. E eu sempre soube que isso uma hora ia ser resolvido. Então, em 2017 e 2018, eu comecei a ver sobre inteligência artificial e eu tropecei na DataH, né? Eu literalmente tropecei. Eu cuidava de uma área de inovação e eu vi sobre a DataH, minha família é de Ribeirão Preto, e ali eu conheci o Evandro, a gente começou um projeto e esse projeto começou com processamento de linguagem natural. Foi ali que eu conheci o Marco Aleixo, e a partir do momento que eu conheci o Marco e o que era a proposta da Mr. Turing, eu sabia que era com a Mr. Turing que eu tinha que trabalhar. Então, o Marco fundou a Mr. Turing em 2016, ele vai contar um pouco a partir dele, mas eu entrei para dar um novo, não vou dizer um novo rumo, mas uma nova pegada para a empresa em 2018, final de 2018, 2019. Eu comecei ali como, né, olha esse mercado, olha esse problema, olha esse tipo de documento, olha essas coisas. E ali em 2019 eu tomei a decisão, eu vim para o Canadá, fiquei um mês imerso aqui no Canadá, dentro das principais incubadoras que a gente tem aqui, Spark Center e DMZ, conheci a Mars também, e ali eu falei assim, cara, é com isso que a gente tem que trabalhar, é isso que a gente vai fazer, e me coloquei dentro da Mr. Turing, né? Literalmente falei, eu quero trabalhar com isso, não sei como é que a gente vai fazer, e desde lá a gente vem conquistando clientes, a gente vem construindo uma plataforma que eu considero um diferencial tremendo, mesmo olhando o chat GPT, né, como todo mundo está deslumbrado com isso, o Marco vai colocar muito bem pontual aqui quais são as limitações e quais são os pontos fortes e fracos de uma tecnologia como essa, mas foi mais ou menos assim que eu entrei. E eu coloquei todo mundo nesse barco, minha família, minha esposa, meus 2 filhos, e hoje estou aqui do outro lado da Fernanda. A Fernanda está em Vancouver, eu estou aqui na província de Ontário, na cidade de Oshawa, e estou empreendendo aqui, né? Estou esquecendo basicamente tudo que é feito e como é feito no Brasil para aprender como é feito na América do Norte, né? Então, é para isso que a gente está aqui hoje. Vou deixar o Marco falar um pouquinho. Fala aí, Marcão. Vamos lá, me ouvem? Parece que sim. Boa, boa. Boa noite. Antes de me apresentar, eu já vou compartilhar, porque eu coloquei minha apresentação no meio enfim, dos slides aqui, então a gente já começa
Opa, alguém consegue me liberar para transmitir a tela, por favor? Tem que ser o Aldo. Fala que só o host por enquanto. Espera aí que eu estou descobrindo como é que faz, não? Boa. Às vezes tem coisa que não é IA, mas é tão difícil quanto. Ah, não é? Às vezes é até pior, né, Marcão? Às vezes pior. Se você quiser já ir falando, Marcão, fala, pode, É pode. isso aí. Bom, vamos lá. Sou o Marco Aleixo, atualmente sou o CTO da Mister Turing e um dos fundadores, então eu trabalho com NLP desde quando era tudo mato. Comecei lá em 2016, 2017, na DataH, né? Então só existia DataH na época, eu era relativamente novo. Então, desde o início, eu sempre trabalhei em projetos que de fato envolviam o processamento de linguagem natural, igual eu falei, aquele que era a raiz, onde você de fato precisava compartilhar, treinar o seu modelo, usar os seus dados, enfim, era um outro mundo. E, obviamente, eu acompanhei toda essa evolução do que é o processamento de linguagem natural hoje no mundo e como a gente lida com os dados e tudo mais. Então, a minha ideia aqui hoje, acho que o Aldo liberou, apareceu uma notificação aqui, não, ainda não. Não? Então, a minha ideia aqui hoje, ainda não funcionou, é eu mostrar um pouco a minha experiência, agora sim, não, foi de gravar. Então, eu vou compartilhar um pouco a minha experiência com projetos de NLP e é um pouco a minha visão, ao mesmo tempo que ela é técnica, afinal, o meu cargo é um pouco mais técnico, mas também passar um pouco a visão menos técnica da coisa e como a gente pode olhar o ChatGPT como uma oportunidade, tanto nós como Mr. Turing, quanto vocês como empresa, explorar isso, entender o que é o ChatGPT, além do que a gente tem visto, um pouco do ponto de vista um pouco B2C, que é aquela interface gráfica que todo mundo tem acesso, entender as limitações, enfim, fazer, enfim, um tour um pouco mais profundo em, de fato, como o ChatGPT funciona e como a gente pode usar ele no nosso dia a dia, pensando no mundo empresarial. Vai lá, Tá? Então, Aleixo. Agora foi. agora foi? Boa. Só me avisem se está bonitinho aí. Aparecendo, Marcão. Perfeito. Perfeito. Boa, vamos lá. Então, igual eu estava comentando agora há pouco, o objetivo aqui é um pouco a gente passar sobre as aplicações, as vantagens, as desvantagens, as limitações do que é o ChatGPT. Igual, enfim, eu tinha falado do comentário do slide, já me apresentei, Marco Aleixo, CTO. Esqueci de comentar, tenho experiência em grandes projetos, então a Mister Turing como um todo já trabalhou com grandes empresas, Embraer e Ambima são uma delas. Então, de fato, a gente tem uma certa expertise no que é o NLP, como praticar ele, como, enfim, retornar, ter um retorno dentro da empresa quando a gente pensa em processamento de linguagem natural e tecnologias similares, né? Obviamente, o papo vai ser muito focado ao ChatGPT e similares, mas a gente pode explorar em conjunto. Fiquem à vontade para mandar suas interações no chat aí. A gente tem o time de 2 a 2 aqui fazendo suporte, qualquer coisa, a gente vai fazendo as inserções para deixar a discussão mais rica. Boa, vamos lá. O que é o ChatGPT? Acho que é a primeira vez que eu vou fazer uma reunião sobre IA que eu não preciso de fato explicar o que é, porque o negócio está tão popular que se você provavelmente já ouviu isso em algum lugar, ChatGPT apareceu no Fantástico, tá em todas as headlines, já vi gente até falando, não aguento mais ouvir e ler sobre ChatGPT, porque o negócio realmente explodiu numa escala inacreditável, e obviamente a gente entende o porquê, a gente vai explorar um pouco aqui mais, mas é um negócio muito legal, né? ChatGPT de fato saiu da bolha, essa é uma mensagem que meu pai mandou, ele é meu pai agrônomo, não tem nada a ver com IA, e ele me mandou uma mensagem meia-noite do sábado para o domingo, que ele estava lá de olho no ChatGPT, e até falou, parecido com o Turing e tal. Então, assim, a definição de ChatGPT está muito clara, mas eu, obviamente, vou dar um resumão aqui. Então, o ChatGPT é essa nova rede neural que a OpenAI treinou recentemente e tornou ela pública em dezembro de 2022, onde ela é uma arquitetura extremamente avançada, foi treinada num volume de dados gigantesco, e ela tem a capacidade de, enfim, gerar e interpretar textos de uma maneira surpreendente. Então, os algoritmos de NLP no passado, eles sofriam muito com isso, com esse processo de fato entender um conjunto enorme de textos e começar a sintetizar informações de maneira natural. Então, o ChatGPT, a OpenAI veio com essa solução, não é uma tecnologia nova, coloquei algumas estatísticas aí para vocês terem ideia.
Então, é um corpo de 570 GB de texto. Isso aqui é inacreditável. Juntar 1 GB de texto puro já é algo inacreditável. Então, de fato, o que a gente vê hoje do que é o ChatGPT é basicamente um reflexo do que foram os dados de treino, que é basicamente a internet inteira. E aí, com isso, surgem várias questões que a gente vai discutindo com o tempo, mas um pouco sobre custo, né? Eu encontrei esse número, 50 milhões de dólares para treinar o modelo, acho que é algo inacreditável. Só realmente as Big Techs conseguem algo nesse nível. Enfim, alto custo para manter e algumas outras estatísticas aqui um pouco mais técnicas. Caso vocês tenham interesse de fato em entender mais profundamente o que é o ChatGPT, na semana passada o Vinícius, o nosso líder do time de pesquisa e desenvolvimento aqui, fez uma apresentação de mais de 1 hora e meia, explicando toda a trajetória da rede neural, enfim, acho que é legal. Em alguns contextos é importante você ter um certo conhecimento mais profundo, então fiquem à vontade, depois eu vou compartilhar os slides também no final da apresentação, para vocês pegarem as fontes, os links que eu vou citando por aqui. Então, ChatGPT entendido, é uma IA muito poderosa, treinada pela OpenAI. Não é a única, ela é a mais popular. O Facebook já liberou, já anunciou qual que é a versão deles, o Google já anunciou qual que é a versão deles. Então, de fato, não é algo mais exclusivo. Todo mundo sabe como faz. Agora é mais questão de tempo, onde mais pessoas, mais empresas vão começar a replicar o que é o resultado do ChatGPT hoje em dia. Então, vou acabar falando muito de ChatGPT, mas é muito importante que vocês tenham em mente que essa é uma revolução tecnológica a nível mundial, não é OpenAI mais o jogo. Então, isso significa que o modelo vai ficar melhor, a concorrência sempre traz aprendizado de maneira geral, então o custo tende a diminuir, as oportunidades tendem a aumentar, então, de fato, a gente está no começo, é o 3º mês que o ChatGPT nasceu, então, com certeza, as revoluções que virão daqui para frente, é difícil até medir, né? Então, enfim, a parte técnica pode ser explorada aí. Ô Marcão, eu acho que vale até para desmistificar, né, o que vem acontecendo bastante. Não é porque a OpenAI, né, colocou aí esse modelo, o ChatGPT, que ele é único e exclusivo e que ele vai deter o mercado como um todo, vai acabar com a Google, como todo mundo vem falando, né? Não é isso. Todas as outras empresas, as Big Fives ali, se a gente olhar as empresas de tecnologias, todas elas têm os seus modelos de processamento de linguagem natural, ok? Todas elas têm, mas elas não colocaram ao mercado como a OpenAI porque elas tinham muito a perder, elas tinham muitos riscos a correr que a OpenAI não tinha. Okay? Então, se todo mundo acompanhou a OpenAI desde o começo, a gente viu as várias discussões que foram geradas em cima das respostas que o ChatGPT trazia, né? Inclusive, gente querendo processar, gente querendo fazer um monte de coisa com a empresa, ok? Então, uma Google da vida, ela tem uma vantagem com relação à OpenAI muito grande, porque ela tem o que a OpenAI não tem. A OpenAI treinou com a internet inteira, só que a OpenAI tem todas as interações que foram feitas até hoje quando a gente busca alguma coisa feita pelo Google, né? Então, se a gente for olhar a inocência ou talvez uma certa falta de informação, você pensar que a OpenAI vai acabar com uma empresa como o Google, não é isso. Todas elas têm os seus modelos, todas elas vão liberar no momento que elas acharem oportuno para que elas coloquem no mercado os seus modelos, ok? Mas a OpenAI não é detentora de uma inovação. O que ela fez foi mostrar o avanço da técnica, da tecnologia, e não é inovação, tá? Só para dar só um pequeno adendo, que a Google, ela perdeu, tipo, os estoques da Google caíram 100 bilhões de dólares depois que o chatbot da Google, o Bard, cometeu um erro, sabe? Perguntou, tipo, qual foi a primeira imagem tirada por um telescópio, e o Google errou. E daí, porque o Google tem muito mais a perder, mostrou claramente que os estoques deles caíram em 100 bilhões de dólares depois do erro. Enquanto a OpenAI e o Bing não tem tanto a perder, a OpenAI também não. Então, só um adendo a mais para a situação. Perfeito, obrigado. Isso é um claro exemplo que as Big Five, elas têm muito mais a perder do que colocar um modelo, né? Imagine se o modelo do Google falasse que o Ayrton Senna morreu em Interlagos em 1980, né? Igual o ChatGPT fez, né? Isso ia dar um tremendo de um problema, né? Então... E eu acho que tem um ponto também que até
da base do Google. O Google é extremamente rápido. Acho que a gente está acostumado o quão rápido o Google é, e a escala do Google é algo inacreditável. O último número que eu vi, o Google recebe mais de 8 bilhões de perguntas em um dia. O Bing está em menos de 1 bi, 900 milhões por dia. Então, a escala da coisa é inacreditavelmente maior. Inserir um modelo como esse no Google significa quantos segundos a mais na latência. Então, enfim, são várias decisões que, por fim, a OpenAI, talvez por ser uma empresa mais enxuta, quase uma startup, mas com muito dinheiro, ela saiu na frente. Mas, obviamente, isso aí é algo que acabou de começar e o futuro é algo que, enfim, a gente vai tentar divagar um pouco sobre as possibilidades. Então, pontos fortes do ChatGPT. O primeiro, que é a questão dele ser extremamente comunicativo e convincente. Eu acho que isso é muito óbvio para todo mundo, até para quem tem a visão B2C do que é o ChatGPT, só de quem entrou na interface e começou a conversar. Acho que o que mais impressiona é justamente essa capacidade dele de ficar conversando com você sobre um assunto que às vezes nem você sabe como lidar, ele fica te sugerindo coisas, enfim. E eu acho que foi isso que acabou ganhando o coração de todo mundo. Uma interface realmente muito simples, conseguiu mostrar todo o potencial do que era a tecnologia. Mas eu acho que existem outros 2 pontos que eles acabam passando em branco para quem tem essa visão um pouco mais de cliente puro, sem, enfim, tentar enxergar isso de como isso vai funcionar tecnicamente ou como eu posso usar isso dentro da minha empresa, que é a questão de como você comanda o ChatGPT, como que você pega na rédea dele de verdade. Existe uma outra forma de ser feito isso. Então, antigamente, os modelos de processamento de linguagem natural, eles precisavam de um processo de treinamento. Toda IA precisa assim. Você precisa dos seus dados de treino, você organiza eles, faz o tratamento, um processo extremamente complexo, e é por isso que as empresas começaram a ter os times de IA internamente, porque é de fato um processo muito complicado de ser feito e atingir uma boa qualidade, e isso automaticamente dava uma certa dificuldade ou limitava o poder que as empresas tinham em relação aos próprios modelos de IA. Era algo muito técnico. Essa tecnologia, né, que é a base do que é o ChatGPT, mudou um pouco isso. A OpenAI já treinou literalmente na internet inteira, em todos os idiomas. Contexto para esse modelo é algo que sobra, no sentido de saber interpretar o que é um texto, como as pessoas conversam. Isso é algo que é muito visível quando a gente interage com ele. Então, o prompt, agora ele é a nova forma de você treinar o modelo para funcionar como você espera, e não mais todo aquele processo de dataset que eu acabei de comentar. E um outro ponto que eu acho que ele também se destaca é a capacidade de sintetizar a informação. Apesar de que às vezes isso acaba ficando lá no meio, você vai conversando, mas você ter um modelo que é capaz de pegar uma quantidade de texto ou de palavras e sintetizar aquilo, isso é algo muito humano, teoricamente falando, né? O modelo agora consegue replicar muito bem. Então, isso é um salto muito grande que, de fato, mostra como essa nova tecnologia ela é totalmente, enfim, muito mais avançada do que eram os outros métodos. Então, não é só o primeiro item que chama a atenção, os outros 2, eles são itens muito importantes e que, de fato, abrem portas para a gente começar a pensar no mundo dos negócios e como que eu faço para extrair valor dessa capacidade incrível dentro da empresa e não só ficar no primeiro item, onde, enfim, você está conversando com um modelo, mas que ele está travado em 2021 e tem todas as limitações que a gente vai começar a discutir mais para frente. Marcão, Então, se me permite boa. aqui, eu acho que o que vale a pena falar, né? A gente fala no treinamento, né, de toda a internet e tudo mais, mas o que as pessoas, elas talvez não tenham discernimento é que, se a gente olhar o mundo corporativo, o mundo das empresas, a quantidade de informação que a internet tem, ela é mínima, ela é muito pequena, tá? É um volume muito grande, mas quando a gente olha para o mundo corporativo, que tem, além de documentos, base de dados, Histórico de conversa, e-mail. Conversas, tudo que você pode imaginar, né? A internet, perto desses dados, ela fica muito pequena. Então, não olhem para esse modelo, né, o que ele aprendeu, como a resolução dos problemas da sua empresa, né? Porque ela vai entender, igual o Marco falou, a maneira de como se comunicar, de como sintetizar a informação, né? Mas a maneira como vai ser processado os dados do seu negócio, os dados da sua empresa, é uma outra camada que não é a parte conversacional e a capacidade de sintetizar, né? Então, é nesse ponto que a gente também tem que se atentar, né? Não é assim, eu vou plugar o ChatGPT aqui, amanhã eu posso mandar todo mundo embora, porque ele já responde tudo que eu quero. Não é bem assim, tá? Então, de novo, o mundo corporativo é muito maior
do que a quantidade de dados que a internet tem. Beleza? Perfeito, perfeito. Então, com isso em mente, isso aqui não é uma parte técnica, acho que é o conceito legal para as pessoas entenderem de maneira não técnica o que é o ChatGPT e como você toma as rédeas dele. Então, o que a gente conversa lá, no geral, você pergunta qualquer coisa, ele é capaz de responder qualquer coisa, mas existe uma forma de você fazer com que o ChatGPT se comporte de maneira determinada, que é o tal do prompt engineering, que talvez seja até uma nova profissão que tenha surgido no mundo da IA. Então, se a gente for olhar aqui no canto esquerdo, nesse quadradinho que eu acabei de circular, isso é o prompt, ou seja, essa é a instrução que a OpenAI permitiu que o modelo suporte para que você faça o modelo, enfim, tomar determinadas atitudes, seguindo de maneira restrita as regras que eu passei, as regras do jogo. Então, vamos supor que eu quero construir, e aí, obviamente, isso aqui tem o buraco é bem mais embaixo, mas vamos supor que você quer construir um assistente que vai receber o pedido na sua pizzaria. Você chega lá no sistema do ChatGPT, olá, agora você deve se comportar como um assistente de uma pizzaria. Você tem que anotar o pedido da pizza, qual que é o sabor, o tamanho, o refrigerante e o método de pagamento. Quando você vai lá, passa as instruções, que é isso, o prompt. Se você vai lá e começa a interagir com o modelo, instantaneamente ele fala, olá, bem-vindo, né? O ChatGPT ele vai conseguir personificar isso que você comentou com ele e, de fato, vai começar a entender ali o contexto, vai conseguir que o seu usuário interaja com o ChatGPT, faça o pedido da sua pizza e tudo mais. Então, essa é a rédea do ChatGPT. Antigamente, a rédea era, eu passo um dado de um formato específico e o modelo aprende a classificar. Se eu mando gato e cachorro, o modelo só sabe classificar gato e cachorro. Agora, o ChatGPT não. Você fala qualquer instrução e aí ele vai lá e automaticamente começa a se comportar daquela maneira. E são vários cenários. No próprio site da OpenAI, se vocês entrarem, vocês vão ver. Dá para você usar para tradução, para gerar texto novo, sintetizar e-mail, todas essas aplicações, no fundo, elas são prompts diferentes que estão fazendo o ChatGPT se comportar de maneira diferente. Mas tem um detalhe muito importante que está faltando nisso, para que a gente consiga trazer isso para dentro da empresa, que a gente vai explorar, que é bastante importante. Mas, enfim, só para deixar claro, essa é a base. E aí, sobre o que eu comentei, sobre a sintetização de informação, antigamente, um modelo de IA conseguia ver 300 palavras no máximo, 200 palavras no máximo. Agora, o ChatGPT consegue ver, sei lá, quase 5.000 palavras. Então, a rede ela tem a capacidade de ler um monte de texto de uma vez e sintetizar aquela informação em algo muito mais natural, conciso e humano, vamos falar assim. Então, isso é algo natural, porque o modelo foi treinado, enfim, para fazer esse tipo de tarefa. Então, com essa capacidade de atender o comando que vem de um prompt, de sintetizar uma informação, teoricamente agora você tem tudo o que o Noronha comentou. Você tem a faca e o queijo na mão. Coloco na minha empresa, começo a jogar informação e aí o ChatGPT vai começar a fazer mágica e cuspir tudo que eu preciso. Essa é a teoria da coisa até agora e é assim que o ChatGPT funciona. Mas e na prática? Beleza. Temos lá aquela interface muito bonita, provavelmente vocês já passaram por diversas aplicações, ChatGPT se comportando como um médico, como um advogado, mas e na minha empresa? Como que eu faço? Então, existem 3 perguntas que a gente pode levar em consideração, que é, quais dados eu posso colocar no ChatGPT? Porque é só o texto que o usuário digita, eu posso expandir isso em qual nível? Como eu faço para colocar os meus dados? Depois que eu defini, ok, eu não consigo ir lá naquele site que a gente vai arrastar o documento e o ChatGPT começar a funcionar. Então, essa é uma pergunta muito importante. Em quais situações ele é capaz de lidar de maneira satisfatória? Porque diversas delas ele não faz sentido. Primeiro, porque existe uma limitação. Se você perguntar alguma coisa, a chance dele inventar é muito alta, porque tecnicamente ele está com a internet inteira na cabeça, de maneira resumida. Essa que é a verdade. Então, obviamente, ele comete muitas falhas. Então, a gente sempre precisa focar. Como que eu faço para o ChatGPT se basear nos dados da minha empresa para tomar qualquer tipo de decisão ou gerar qualquer tipo de informação? Vamos lá, primeira pergunta. Quais dados eu posso colocar no ChatGPT? De maneira geral, e sendo bem direto, é texto. Então, não tem segredo, mas isso significa que, se você pretende colocar o ChatGPT na sua empresa, você já tem um problema. Porque não necessariamente você pode considerar que quando a informação está lá no seu banco de dados, isso é texto e está tudo bem. Não, aquilo lá é uma informação estruturada dentro de um banco de dados, de maneira complexa, dentro de um sistema, ou seja, você precisa ainda de processos que pegam a informação em algum lugar, por exemplo, numa planilha no Excel,
Cada planilha tem o seu formato, cada planilha tem as suas macros, isso aí já é um problema. Os documentos, eles variam em sentido, em formas de serem construídos. Então, você não pode também simplesmente pegar o texto, jogar no chat GPT e ele vai funcionar. Existe ainda a necessidade de você tratar os dados, obviamente, muito menor do que era antes, porque antigamente esse processo você precisava de um time inteiro dedicado para treinar um modelo específico nos seus dados. Agora o chat GPT, teoricamente, ele é mais genérico, você não precisa, enfim, de tanta rigidez no processamento que você faz, mas ainda assim, a maior dificuldade que as empresas têm é justamente essa. É uma discussão que a gente estava tendo há um tempo atrás. Nada está muito bem organizado dentro da empresa, essa que é a verdade. Tem coisa que está no seu WhatsApp, tem coisa que está no Slack, às vezes está metade no Teams, tem coisa que está no seu e-mail, fora o áudio ou fora a conversa que você trocou na cozinha da empresa sobre determinada informação. Então, a fonte da informação continua sendo um grande problema. O ChatGPT é só a camada que espera que tenha esses bons dados para ele gerar bons resultados. Mas, ainda assim, o tratamento que você precisa fazer é algo que demanda, enfim, uma expertise técnica bem específica para que você tenha bons resultados. Então, infelizmente, não é uma resposta simples, igual abrir o navegador e simplesmente sair perguntando, mas acho que é importante a gente entender que esse processo, de fato, ele precisa existir para que você extraia bons resultados do que é o ChatGPT. E, Marcão, é isso que a gente vê acontecendo, né? Eu acho que nunca nós fomos tão procurados, né, ultimamente, empresas que conheciam o Mr. Turing voltaram a falar, empresas novas estão falando com a gente, mas muito se leva ou pediu para a área de inovação e área de tecnologia implementar, eu quero algo muito parecido com o ChatGPT. As pessoas saíram desesperadas, né? Estão vendo esse bando de layoff acontecendo por aí, ninguém quer perder o emprego, deixa eu colocar isso funcionando aqui para mostrar que eu estou sendo útil dentro da empresa, né? E citei da outra vez, vale citar aqui, porque eu tive reuniões hoje, a pessoa comentou comigo sobre isso, né? A Amazon proibiu o uso do ChatGPT web, né? Porque tinha gente da área fiscal colocando informação fiscal ali e o ChatGPT estava aprendendo sobre aquilo e respondendo para outras pessoas sobre dados da Amazon, né? Então, assim, essa correria, essa falta de cuidado com os dados e as informações da sua empresa, isso pode acarretar num problema gigantesco, né? E como o Marco falou, é só uma camada. O ChatGPT vai esperar essa informação. Então, ela vai esperar esse conhecimento da empresa, tá? Para que dali ele consiga, né, tratar aquela informação e ter uma interação mais humanizada com quem quer que esteja buscando alguma coisa. E, de novo, ChatGPT não é uma ferramenta de busca. Ele aprende sobre alguma coisa e ele cria ali a informação que ele vai passar para você, né? Ele sintetiza, ele não extrai algo de algum lugar, né? Ele pode ter alucinações, como o Marco falou, ele tem tido várias alucinações, por isso que a gente sempre coloca ali que um treinamento de um modelo, a parte de reforço de treinamento e tudo mais, tem que ser feito por pessoas que entendam sobre aquilo que está sendo processado, aquilo que está sendo, né, buscado ali dentro. Porque se não for, o viés do modelo, ele vai para um lado ruim, como a gente faz com nós mesmos, com uma criança, por exemplo. Teve uma empresa que entrou em contato com a gente, eles falam, pô, fiz a pergunta sobre determinada parte da minha empresa, o ChatGPT tinha indexado já. O ChatGPT, como era um site grande, o ChatGPT sabia responder. Falou, vamos explorar um pouco mais isso. Aí quando você começa a fazer perguntas mais específicas, vem o processo. O ChatGPT começa a inventar a história sobre o que ele indexou. Então você não pode confiar, só porque ele sabe responder algumas perguntas mais populares sobre o seu site, pensando, por exemplo, a nível de suporte, eu quero prestar um suporte mais inteligente, usando o ChatGPT, é só colocar o ChatGPT no chatbot e tá tudo bem? Não, porque você ainda assim precisa que essa informação venha de você, da sua empresa para dentro do ChatGPT, para aí sim ele de fato estar mais atualizado e, enfim, não inventar nada sobre o que é o conteúdo da sua empresa. Mas beleza, acho que deu para a gente entender mais ou menos como o ChatGPT, enfim, funciona e quais são os pontos fortes, mas um ponto muito importante é o que de fato o ChatGPT enxerga. Então, porque isso vai gerar uma próxima pergunta que é muito importante no mundo empresarial, mas na verdade é relativamente simples. No fundo, é a nível de caractere. O nome bonito é token. Um token é mais ou menos 4 caracteres, então eu coloquei aqui na tela um exemplo de texto, e isso aqui dá 345 tokens. É a unidade de medida.
Se vocês entrarem no site do OpenAI, muito fácil de encontrar, esse é o custo pelo milhar do token. E aí, se a gente faz a conta, atualmente a assinatura do ChatGPT é $20, dá mais de R$100, ou seja, faz a conta, a regra de 3, eles consideram que você não vai conversar mais de 1 milhão de tokens por mês, ou mais ou menos 300 páginas de documento Word. Então, essa é a quantidade de texto que o ChatGPT consegue sintetizar por R$100. Parece incrível, caramba! 300 páginas de documento por apenas R$100? Aonde eu compro, Marco? Exatamente. Aonde eu Onde eu compro? coloco para funcionar isso? Calma, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Mas essa é a matemática básica que impressiona, porque você entra lá, todos os preços da OpenAI ou é 0,00 ou é 0,00000 alguma coisa. Mas calma, a gente vai explorar. Percebe como o token é algo que cresce de maneira exponencial. E se você quer passar todos eles pela OpenAI, se a sua empresa tem 30 GB de informação, 700 horas de videoaula, 30 horas de podcast, tudo isso são tokens que você vai ser bilhetado para o ChatGPT, teoricamente, ter aquela informação na memória para quando você perguntar, magicamente ele vai saber o que olhar. Então, essa é a base, e é assim que o ChatGPT funciona. Entra um token, sai um token, e é assim que ele vai conseguir identificar o que é ou não. Mais para frente a gente vai entender isso num caso de uso mais específico. Mas e na prática? Beleza, acho que a gente conseguiu, de certa forma, responder as duas primeiras perguntas. Quais dados eu posso colocar no ChatGPT e como eu faço para colocar os meus dados. Então, só para reforçar, você ainda precisa de um pipeline que vai tratar os seus documentos de uma maneira bem específica para deixar eles prontos para o ChatGPT consumir. Só que tem um problema. Se você magicamente pega todas as informações e coloca em texto, o ChatGPT só vê de 4.000 em 4.000 tokens. Então, vamos supor que a sua base da sua empresa inteira tenha, vamos converter isso para palavras, tenha 1 milhão de palavras, o ChatGPT só consegue ver 4.000 de 4.000 em 4.000. Se vocês fizerem o teste, entrem lá na interface ChatGPT e vai conversando bastante, chega uma hora que ele não sabe mais o que era o começo da conversa. Existe um limite, o que é a memória ativa do ChatGPT. Então, não é só isso, não é só eu converter tudo em texto e pronto. Você precisa de algo a mais. Mas antes da gente chegar lá, quais situações o ChatGPT é capaz de dar? Tem várias delas que são muito famosas e bastante impressionantes. Uma delas, por exemplo, é o AI Lauer, que ficou muito famosa, que ganhou um caso lá e tudo mais, deu maior rebuliço. Advogados, enfim, vão poder falar com muito mais prioridade quais são os problemas de você criar uma solução como essa, mas reparem que aqui, basicamente, essa solução confia na capacidade do ChatGPT entender o que é a lei. Ou então, teve notícia famosa, a ChatGPT passou no curso de medicina. De novo, aquilo é o conhecimento intrínseco do ChatGPT, você está confiando nele. Ok, muito bom, funciona em muitos momentos, mas ainda assim aquilo está totalmente desconexo de bases verídicas. Mas é uma forma de você explorar o ChatGPT tendo o conhecimento que ele tem. Provavelmente o que essa startup fez foi criar um bom prompt e, obviamente, construir uma boa interface para que você consiga explorar o que o ChatGPT entrega naturalmente, sem nenhum grande adicional. Então, esse é um caso de uso. Outro caso de uso também que é muito legal, que é para assistente um pouco mais pessoal, e acho que é aí que a coisa viralizou muito. Por exemplo, essa interface, esse site onde você conversa com o ChatGPT, mas esses caras colocaram uma outra IA que sintetiza o movimento do rosto, mais o movimento da boca. Então, às vezes, a gente começa a usar isso aqui e fica espantado. Putz, então é isso. É só eu ter uma interface de comunicação que ele vai conseguir. Não, de novo, isso aqui é só uma cara, uma roupa em cima do que é a habilidade do ChatGPT. Você coloca uma API de sintetizar áudio, sintetizar vídeo, mas se você chegar e perguntar algo da sua empresa, não dá para você confiar. Então, são muitas aplicações. Uma mais recente que eu achei bastante impressionante é o Slack anunciou junto com a Salesforce isso aqui. Então, se você usa Slack, você tem uma thread lá no Slack, vai ter um botãozinho que você vai lá e sumariza, que volta naquilo que eu falei. Isso aqui é só um prompt onde o Slack está falando, ó, pega esse monte de texto, sintetiza nisso aqui, e aí o ChatGPT entrega um negócio muito legal. Então, ok, existem diversas aplicações onde, de fato, o Slack até um pouco mais, ele está olhando para os dados que a empresa gera, porque tem um histórico ali da conversa, mas repare que está baseado no que você tem no Slack. Não vai cruzar com a informação que você tem no seu banco de dados, no seu Windows Server, no seu Google Drive, no seu YouTube. É um prompt específico para sintetização. Muito útil, traz muito valor, mas, de novo, falta um ponto muito importante, que é você, de fato, conseguir ter acesso aos aos outros dados que a sua empresa produz. Então, até levantaram um ponto aí
sobre privacidade dos dados, antigamente existia essa preocupação muito séria. Então, se eu tenho o ChatGPT dentro da minha empresa, no meu Slack, por exemplo, ou no meu Teams, esses dados estão indo para algum lugar, está indo para a OpenAI. Então, antigamente, a política de privacidade dos dados da OpenAI era tudo que chega para mim, eu vou usar para treinar o modelo. Sinto muito. Então, recentemente, eles fizeram uma atualização, acho que isso é muito bom, pensando nos negócios, porque essa é a parte do jurídico das empresas normalmente ficam em choque, né? Putz, mas e os dados, para onde eles vão? Como é que a gente funciona? Então, a própria AI entendeu, beleza, não é bagunça, não posso também ficar coletando o que todo mundo me manda, porque vão passar informações sensíveis pelo que é pelo endpoint da OpenAI. Então, a não ser que você vá lá explicitamente fale que queira compartilhar, eles não vão mais usar esses dados, eles vão voltar a usar só os dados que são públicos na internet. Então, isso tira uma possível trava de você implementar um projeto que use a OpenAI dentro da sua empresa. Porque agora o que você precisa fazer é confiar que o meio de campo está, de fato, cuidando dos seus dados. A OpenAI, teoricamente, está fazendo o papel dela agora de não treinar em cima disso, e alguém perguntar qual é o seu salário e vazar lá, ou a próxima, enfim, a feature que você está trabalhando e tudo mais. Então, esse é um ponto importante, acho que dá para dar uma aliviada quando a gente pensa em implementar um projeto dentro da empresa. Mas e na minha empresa? De novo, essa é a pergunta. Como que eu faço para resolver o problema na minha empresa? O Noronha já comentou um pouco sobre isso. O problema é, o volume dos dados da sua empresa é muito maior e tem crescido de uma maneira exponencial, e isso é natural, porque de fato agora a gente produz informações, elas são coletadas por tudo que a gente usa. Então isso tem crescido, e como que eu faço para usar isso para entregar valor, seja para os meus funcionários internos, ou seja para o meu cliente que quer tirar uma dúvida sobre um serviço que eu ofereço? Está faltando alguma coisa. Entendemos que o ChatGPT é a primeira camada, mas existe uma complexidade muito grande que é em relação ao tratamento dos seus dados. Então, se você for atrás de uma solução, a própria OpenAI oferece isso. Entrem lá, Playground OpenAI também é muito fácil de entender. Dessa forma aqui, você vai ter acesso àquela rédea que eu comentei. Mas repare que já não está nada amigável. Existe uma série de parâmetros ali do lado que você precisa entender e parametrizar, porque é IA, também não é mágica. Então, isso influencia em como o modelo se comporta. E isso tem muito a ver com aquela limitação que o Noronha comentou, que tá muito popular, que é as pessoas usando os modelos de maneira para o mal, vamos colocar assim. Então, pensa, você tem lá o seu bot movido a ChatGPT e alguém vai lá, força o ChatGPT a começar, vou usar um termo bem nazista, e aí o modelo começa a se comportar daquela forma, a pessoa tira um print, posta na internet e pronto. O seu chatbot que está com o seu logo está falando algo que pode impactar a sua empresa. Ok, no geral a gente entende que é o próprio usuário querendo forçar o modelo a fazer isso, mas é algo que dá para ser contornado. A OpenAI tem os seus métodos de, na raiz, tratar esse problema, mas com conhecimento de o que é o prompt, de como o modelo funciona, é algo que você também consegue tratar para que o modelo se comporte de uma maneira um pouco mais específica. Então, existe ali um conhecimento que, se você aplicar ele de maneira específica, você diminui esse risco que existe. Então, a OpenAI oferece essa plataforma onde você consegue interagir, mas, de novo, os dados da sua empresa você não vai conseguir plugar nessa plataforma. Então, eu deixei claro aqui porque acho que é importante, caso vocês queiram explorar, é algo oficial da OpenAI, mas o papo continua, a gente ainda vai tentar responder como que eu faço para usar os dados da minha empresa. Então, para resumir, a gente meio que entende que ainda é necessário uma ferramenta de busca por trás, né? O ChatGPT, ele é incrível, ele consegue entender e sintetizar e fazer uma pergunta, mas o que você precisa e o que é, teoricamente, 80% do esforço, porque os 20% a OpenAI te entrega, é você conseguir... eu sei que ela trabalha também. Opa, é conseguir Tipo, tratar... eu trabalharia com ela. Tem que mutar o microfone. Boa, isso. Fechou. Então, essa parte, esses 80%, é o que dá mais trabalho e é o que normalmente as empresas realmente estão perdidas há muito tempo. O ChatGPT não vai mudar de dezembro de 2022 para cá, como as empresas organizam os próprios dados, como você faz para tirar alguma coisa daqueles dados que estão perdidos na empresa. Então, você precisa de uma ferramenta de busca que seja capaz de fazer o primeiro filtro da coisa. Porque o que o ChatGPT espera é a resposta correta. Vamos supor, o seu cliente está lá, você enfim, vende algum equipamento, você tem os manuais da sua empresa.
se a pessoa faz uma pergunta sobre o equipamento A e você retorna para o chat GPT sintetizar a resposta bonitinha lá, aquilo lá que agrada todo mundo, se retornar o documento B, acabou. O chat GPT vai começar a inventar baboseira, porque você passou uma fonte que não faz sentido. Apesar de que, teoricamente, às vezes ele tem a capacidade de falar, não, ó, parece que o que eu tenho de fonte de informação não é confiável, não vou te responder. No geral, o que ele faz é inventa. Pega lá e começa, acha que a peça B, a instrumento B é a peça A, e, enfim, responde o seu usuário de maneira extremamente confiável, de maneira errada. Você não vai conseguir detectar isso, porque o ChatGPT não te falou que ele errou. Então você acaba gerando uma má experiência, porque os 80%, que é extremamente complicado de construir com qualidade, errou. E esse 80% não tem nada a ver com ChatGPT. Isso é método clássico, isso é IA, isso é BPM que o Noronha trabalha faz 20 anos. São tecnologias que estão avançando, mas não tem nada a ver com esse boom que o ChatGPT teve. Então, de novo, só para reforçar, essa é a parte mais importante. Você precisa ter uma boa forma de tratar os dados da sua empresa, porque, no fundo, o ChatGPT entra lixo, sai lixo, sabe? Manda, Noronha. Ô, Marco, uma coisa que a gente tem sempre batido na tecla, né, por onde a gente fala, no nosso canal, né, nas brincadeiras que a gente coloca de uma maneira, não é brincadeira, mas de uma maneira mais informal, tentar passar conteúdo relevante para as pessoas, é que o que a gente chama de gerenciamento do conhecimento, né, você ter a capacidade de entender os dados da sua empresa, independente de onde eles estejam, e a ligação que eles têm entre eles, vai ser muito mais importante do que a camada da OpenAI, do ChatGPT, né? E as pessoas, por esse boom, né, por esse burburinho, e pela falta de tentar entender de fato o que pode ser beneficiado com o uso de uma ferramenta como o ChatGPT, é esquecer dessa camada do gerenciamento. É esquecer dessa capacidade de como eu vou tratar os dados da minha empresa. E não é ter uma grande quantidade de dados. Igual você acabou de falar, eu coloco lixo, vai sair lixo, né? Então, a gente está fazendo teste, a gente aqui brinca muito com o ChatGPT. Se você insiste muito com ele numa coisa falando que ele está errado, ele muda de opinião, cara. Ele simplesmente vai na sua, né? Ele deixa de acreditar naquilo que ele tem de conhecimento e passa a concordar com aquilo que você está falando. Então, quando você pensa em algo mais interno, algo estratégico, com informações que são para tomadas de decisão, né? Uma parte se leva da sua empresa, você não pode deixar que o modelo alucine, que ele invente alguma coisa. Essa parte da gestão do conhecimento mesmo, fazer esse gerenciamento, ela tem que estar muito bem estruturada. E é isso que as pessoas não estão dando a devida atenção. A gente tem total reconhecimento aqui que, para nós, foi um grande empurrão. A OpenAI, ela ajudou a gente na parte de sintetizar. Quem acompanha a Mr. Turing desde o começo, a gente aqui falava que era a cereja do bolo para qualquer empresa que trabalhava com processamento de linguagem natural. A hora que a técnica começasse a trabalhar com sintetização, vai virar o jogo, né? Vai todo mundo voltar a olhar para esquecer computação quântica e olhar de novo para NLP, né? Porque a gente teve o hype do NLP, aí os gurus da internet começaram a descer o pau no NLP, aí todo mundo começou a olhar para outras coisas, né? Vamos voltar a olhar para o Deep Learning, vamos dar mais atenção para o Machine Learning, tem a computação quântica por aqui, vamos ver a visão computacional, e o NLP começou a ser tratado como patinho feio. Aí veio Alexa, veio voz do Google, começou a ter um negocinho legal, e a gente falava, vai virar o jogo quando tiver a capacidade de sintetizar. O OpenAI veio e mostrou. Mesmo assim, o gerenciamento do conhecimento é a parte fundamental para que a sintetização tenha efeito. Senão, não vai servir para nada. Certo, Marcão? Perfeito. Acho que Noronha, acho que você respondeu uma pergunta aqui, percentual de confiança do ChatGPT. Cara, isso é muito... todo mundo costuma perguntar isso para nós também, né, Marcão? Qual que é a acurácia do seu modelo nas respostas? Isso depende dos dados que processa, depende do tipo de interação que está tendo, tem várias situações.
Só que o problema, como o Marco falou, é que ele ainda tem quando ele não tem o acesso, quando você muda o prompt ali, você muda a maneira como ele vai acessar a informação, ele alucina. E alucina mesmo, ele inventa coisas ali que você fala, Jesus, né? Imagina isso sendo passado por um advogado, por um cliente, por um médico, né? Para a pessoa que está tomando uma decisão de compra de uma empresa, né? Ele alucina. Então, falar em acurácia, né, nesse sentido, você precisa dizer aonde você vai colocar ele, né? Onde eu estou colocando ele? O que eu estou tratando? Aí você consegue não ser leviano de falar uma acurácia. A gente tem o costume de dizer aqui que a gente tem uma acurácia muito grande na língua portuguesa, que se a gente for olhar, é um desafio, porque não tem tanto dataset de língua portuguesa brasileira, né? Tem língua portuguesa Portugal, porque outros países além de Portugal falam português de Portugal, né? Mas, assim, a gente tem uma acurácia muito grande em cima disso, mas em cima da língua. Para cada contexto que a gente vai ser inserido, que o modelo é inserido, e depois de ter um treinamento que a gente consegue elevar e falar assim, a acurácia aqui é X, né? É de tantos por cento, por exemplo. Tá? Isso aí. Boa, boa. E isso também tem um ponto que a ferramenta de busca, como a gente conhece, é uma experiência. Vamos pensar o Google. Cada pergunta que você faz é como se o Google, enfim, eu não lembro a última coisa que você fez. Cada pergunta é algo novo. E se da primeira coisa que você tentou não dar certo, o que você tem que fazer é reescrever o que você fez com mais alguma coisa para que o Google tente entender que as suas dúvidas têm relação. E aí você começa, enfim, todo o processo que a gente tem no Google, mas você também tem na barra de busca do seu SharePoint, ou na barra de busca do seu Teams, ou no, teoricamente do que é a sua intranet, a sua barra de busca que só vai lá e busca por palavra-chave. Por mais que o seu sistema seja muito bom, e teoricamente isso é algo que até a Mr. Turing tenta se especializar, é justamente você ser muito bom em trazer o documento mais relevante, a experiência de busca é a mesma para todo mundo. O que muda é a qualidade do seu resultado. Se você é uma empresa que trata melhor, se você é uma empresa que usa o Alan vai ter todo esse poder, por exemplo, de tratar melhor os seus dados e trazer bons resultados. Mas o ChatGPT, apesar de todas essas limitações que a gente trouxe, até coloquei um slide um pouco mais genérico aqui, ele ainda assim, ele tem um ponto muito legal, que é, se você, primeiro, sabe construir muito bem as regras do jogo, que é o tal do prompt, conhece uma boa forma de tratar os seus dados, de fazer o processamento, fazer a parte de física que o Noronha acabou de explorar muito bem, o ChatGPT acaba abrindo possibilidade de uma nova forma de você interagir com os seus dados. Um novo horizonte se abre. Então, antigamente você estava limitado a uma barra de busca, agora você está limitado a um outro tipo de experiência. Então, dada todas essas limitações, ainda assim é muito importante, todo mundo aqui que está na empresa pensando como que eu faço para extrair valor, é saber que não é só agora você ter uma barra de busca mais inteligente, é você dar uma nova experiência de busca aos seus usuários. Busca se for no busca, mas a gente pode expandir isso para outros cenários. É que normalmente busca está atrelado ou a uma ferramenta interna, ou se você quer vender uma ferramenta de suporte mais inteligente, enfim, quer otimizar tempo. O Joseph levantou ali, por exemplo, o Notion, que é um organizador de notas aí do desktop pessoal muito famoso. Ele está agregado ao seu pessoal, mas você conseguir entregar o valor para o seu cliente normalmente está relacionado a uma ferramenta de busca. Então, isso é muito importante e é aí que a gente vê o ChatGPT não como uma ameaça, mas sim como uma ferramenta extremamente poderosa, que se você tem uma outra ferramenta mais poderosa ainda por baixo, no sentido de que você não consegue, enfim, extrair o conhecimento da internet para ter bons resultados, aquilo está na sua empresa, se essa base ela é sólida, você consegue entregar um valor muito bom enfim, seja para ele qual aplicação que você queira montar. Então, nesse cenário, é aí que entra o Alan. Então, a gente na Mr. Turing sempre tenta entender que o ChatGPT veio para mudar a forma como as empresas interagem com os seus dados. Talvez a gente pode até trocar esse termo para conhecimento, talvez, porque agora, de fato, o que era dado jogado, que era um parágrafo no PDF, você pode unir com diversas fontes de informação e começar a ter insights ali, discutir com o que você precisa e encontrar resposta de maneira muito mais fácil, tendo uma outra experiência. Então, nós somos essa parte complicada, o ChatGPT é a cereja do bolo, literalmente a cereja do bolo. O bolo todo realmente dá um trabalho para fazer, é algo que a gente vem construindo já faz um bom tempo. É muita farinha, né? É muito ovo. Fazendo isso
o Marco vem fazendo isso desde 2016. A gente lidou com volumes de informações desestruturado de N contextos, de N indústrias. A gente faz isso há muito tempo, a gente não está para brincadeira, e, de fato, o ChatGPT veio para contemplar o nosso trabalho. Porque o Marcos comentou aqui, antigamente, quando a gente falava em processamento de linguagem, a gente teve uma época que a gente parou de falar. Não vou mais falar o que é NLP. Porque toda vez que eu falo que é NLP, parece que eu confundo mais as pessoas, de negócio, né, principalmente, não vai dar para avançar numa conversa. Então, a gente começou a falar, mas a gente faz a gestão do conhecimento, a gente cuida do conhecimento da empresa. Vamos focar nesse sentido, né? Então, o Marco colocou muito bem posto aqui para vocês, que é essa camada que a gente vem fazendo há muito tempo, a gente sabe fazer. A gente sabe unir os dados de onde tiverem da empresa para que a cereja do bolo, que é o ChatGPT, tenha de fato uma função. Porque só plugá-lo hoje, você vai mostrar quem está do outro lado buscando por alguma coisa do que ajudá-lo, né? E esse conhecimento, a gente chama o Alan de um grande cérebro de qualquer empresa, ele vai ficar para a empresa. Essa é a grande diferença. Tá? Ele fica ali, para a empresa, né? E se um dia aparecer uma tecnologia melhor que o ChatGPT, você despluga o ChatGPT e pluga a outra e o cérebro continua ali, né? O conhecimento vai estar ali. Existem outras ferramentas, teve gente que colocou aqui no chat, o Code, tem outras. Eu tive reuniões aqui, estou tendo reuniões com empresas daqui, estou conhecendo empresas que eu nunca tinha ouvido falar, são menores, né? Que lidam com documentos e tudo mais. Não vamos ser o único, tem várias outras aqui, o mercado é gigantesco, dá para todo mundo atuar. Mas a gente está aqui... A única diferença, como diz o Evandro, é que o OpenAI tem um caminhão de dinheiro. 10 bilhões da Microsoft, vem não sei mais da onde dinheiro. Nós não temos, mas a gente tem o conhecimento, a gente tem um cuidado com o dado da empresa. E uma frase que foi me falada por aqui, que eu vou adotá-la, falar, você pode usar na Mr. Tule, né? Por um IAR da DNZ, a Mr. Tule dá voz para os seus dados. E quem vai por essa voz para funcionar pode ser um chat GPT da vida. Para mim, whatever. Ou pode ser o Alan Chat, né, Marcão? Sim, isso aí. O Alan Chat, é isso. Isso aí. Então, assim, se a gente for considerar o que é a experiência numa ferramenta de busca, por exemplo, um print do que é a plataforma do Alan hoje, você faz uma pergunta, seja ela para o seu documento jurídico, seja ela para o manual da sua impressora, enfim, o Alan vai retornar ali, por exemplo, nesse card, uma resposta, um parágrafo do que é o seu documento, e não uma só, mais de uma, porque essa é uma tarefa realmente muito complicada, você definir as melhores ali e sintetizar uma boa. E é nesse momento que o ChatGPT vem como cereja do bolo. Ou seja, aquela capacidade de sintetizar que eu mostrei para vocês, de pegar um texto muito grande e transformar num texto menor, esse texto muito grande, quem gera é o Alan. Mas esse texto que ele gerou é baseado nos seus PDFs, nos seus mais de 5.000 páginas de PDF, nas suas 30 planilhas, na conversa do seu Slack, no que você mandou no WhatsApp do colaborador, enfim, ou no seu site, por exemplo, tem muita informação que a gente tem no próprio site da empresa, mas que não é algo que você consegue exportar de maneira fácil, porque é um HTML perdido. É algo que o Alan suporta. Então, de novo, essa fonte de informação que é a parte mais importante. Se a gente olha, por exemplo, a integração que o Slack fez com o Salesforce, muito bom, muito legal. Você vai resolver o problema da comunicação no Slack, mas você não vai resolver o problema de unir o que o seu Slack tem com o que os seus documentos têm, com o que os seus e-mails têm, com o que todas as outras fontes de informação têm. Então, de novo, é unir todas as informações que é o segredo do negócio. E é nesse momento que você precisa de uma boa fonte e um bom filtro para que você jogue uma informação muito bem limpinha para o ChatGPT não começar a inventar história, enfim, prejudicar o que você quer entregar de experiência para o seu usuário. Então, implementamos recentemente a capacidade do ChatGPT sintetizar as respostas que o Alan já filtrou nos documentos da empresa, seja de onde veio, seja o vídeo do YouTube ou do site que o cliente indexou dentro do Alan, mas agora a gente está começando a fase 2 do que é esse processo de interação com uma ferramenta de busca. Então, deixar de tratar cada pergunta como algo isolado, mas sim considerar que agora você tem um assistente que de fato está entendendo o passo a passo do que você está buscando de informação.
Eu sempre uso o exemplo da bula de pirona porque é algo muito fácil de você abstrair, seja na área jurídica. Marcão seja é na de área pirona. Eu acho que ele deve tomar de pirona para dormir, não é possível. só pode, né? Igual o Mentos o negócio. Mas assim, porque fica fácil você entender e abstrair. Isso aqui serve literalmente para qualquer coisa que você tenha. É o seu manual, é a lei do Brasil, é o seu PDF, é a sua thread de e-mail. O que você precisa é de uma boa ferramenta que una todo esse texto e injete dentro do ChatGPT. Então, a experiência a partir de agora é: você faz uma pergunta, você recebe uma resposta sintetizada do Alan e o Alan cita as fontes. Porque, de novo, você confia no ChatGPT 100%, Marco Aleixo? Não, 99,9%, porque o time está fazendo um esforço inacreditável de comandar da melhor forma, maneira possível, que é o ChatGPT. Mas ainda assim a gente entrega a fonte de onde vieram os resultados daquela resposta para que você consiga ou exibir para o seu usuário ou você, como ser humano, de fato ir lá e consultar, ter mais detalhes e tudo mais. Mas além disso você continua fazendo as perguntas de maneira incremental. Então eu posso tomar qual que é a quantidade ideal para uma criança de 3 anos? Parece que não, mas essa é uma pergunta extremamente complicada de responder. Porque pensa que você tem na sua empresa 2 bulas só, da dipirona e do Dorflex. Se você vai lá e pergunta qual a quantidade ideal para a criança de 3 anos, você está falando de quem? Da dipirona ou do Dorflex? Agora, se você tem uma ferramenta que começa a manter o contexto do que é a conversa, aqui eu sei que a pessoa está falando de dipirona. Então, daqui para baixo, acabou. Eu sei que eu estou falando sobre dipirona. Então, se você está conversando sobre um contrato, por exemplo, da sua empresa, você quer descobrir as cláusulas do contrato, ou tentar encontrar falhas, ou qualquer coisa do tipo. Você vai lá, faz uma pergunta inicial para o Alan se contextualizar, e a partir daí, o Alan já sabe qual é o assunto, qual é o contexto, e você pode fazer perguntas um pouco mais específicas, já tendo isso em mente. Então, qual que é o CNPJ da Mr. Turing? Pum. Agora, quais são as cláusulas que o Marco está dentro de não sei o que lá? Qual que é? O Alan já sabe que você está falando sobre a Mr. Turing. Você não precisa mais agora ter toda aquela dificuldade de ficar rearranjando as palavras na barra de busca, torcendo para que a ferramenta de busca entenda o que é aquilo e depois sintetize numa única resposta. Então, unindo as duas tecnologias, a experiência do que é uma ferramenta de busca muda muito. E isso, para reforçar, pode ser usado internamente, mas isso pode ser usado como uma ferramenta de suporte externo. De novo, o que muda só é a casca do ovo agora. Toda a tecnologia, a parte complexa, você já consegue administrar de maneira fácil quando você tem uma boa ferramenta de interpretação dos dados e tudo mais. Então, acho que esse é o segredo da coisa. É algo que acabou de começar, obviamente a Mr. Turing a partir daqui vai se tornar uma outra coisa. O que era um moonshot para a gente agora é realidade. Então a gente, obviamente, como empresa, teve que se adaptar, como todas as outras, mas por estar vivendo isso há muito tempo, dentro disso há muito tempo, a gente consegue entender mais fácil quais são as nuances da coisa para conseguir entregar um valor de maneira mais rápida. Então, a gente tem conhecimento em diversos, eu vi aqui perguntando sobre jurisprudência, por exemplo, a parte jurídica. A gente já tem experiência em diversos setores, educação, acho que é um dos que vai ter muito valor, vai conseguir extrair muito valor, porque, enfim, a sua função como empresa de educação é educar alguém, agora você tem a capacidade de tornar isso muito mais natural e convincente. Suporte ao cliente, igual eu comentei, a parte jurídica, eu acho que é uma área que sempre quis algo, mas sempre faltou alguma coisa. Até em projetos que eu participei, a gente entrega valor legal, mas parece que faltava alguma coisa. Essa cereja do bolo agora, com certeza, vai mudar a forma como a gente interage com esses dados mais legais da empresa, que normalmente é uma parte muito complexa, que a informação se perde de maneira fácil, onde está escrito de maneira complexa. Então, às vezes, você quer saber uma coisa simples, mas como que eu vou entender uma cláusula do contrato, sabe? Então, de novo, essa expertise, você consegue extrair muito valor para a sua empresa, seja ela em qual setor, de novo, usando como base o que é importante para sua empresa, o que você sabe que é a verdade, que são os dados que você gera, mantendo isso de maneira confiável e de maneira rápida, né? Acho que, sei lá, para terminar aqui com 4 itens, esses são pontos que você consegue extrair de valor. Então, se vocês tiverem curiosidade, enfim, tá aí os nossos e-mails, é o que a gente pode explorar em conjunto, com certeza. O que eu acho que é mais bacana, né, Marcão, é que todo mundo tem perguntado, né? Startup tem que focar no setor, tem que focar nisso, né? A gente tem atuado, sim, muito forte no setor de educação, no setor financeiro, né? A gente tem sido procurado muito pelo setor jurídico, mas o mais legal é que esse tipo de plataforma, ele é adaptável, implementável em qualquer setor, né? É indiferente.
O que vai mudar é o contexto, né? Ou a forma de como eu vou acessar esses dados, essas informações. E como o Marco colocou aqui, a gente tem essa capacidade. E do mesmo jeito que falaram, né? Pô, o Google vai morrer, a OpenAI vai matar o Google. Muita gente está falando, puta, a Mr. Turing não dura mais 1 mês e meio, né? O ChatGPT vai acabar com a Mr. Turing. Muito pelo contrário, ele deu um impulso muito grande no nosso moonshot. A gente esperava que isso fosse acontecer em 2025, pelo que a gente estava olhando, pelo que o Vinícius ali traz para a gente colocou para 2025 essa capacidade de sintetizar, que o Marco mostrou para vocês, mas ela acabou chegando em 2022, final de 2022, começo de 2023, e a gente se adaptou de uma maneira muito rápida, e a gente agora tem a capacidade de entrar nos processos da empresa, fazer o tratamento desse dado, gerenciar o conhecimento e usar, se quiser, o ChatGPT ali como a camada conversacional ali de que vai passar a informação para quem quer que seja, interno ou externamente, de uma maneira mais humanizada, né? Então, eu acho que o Marco tem uma capacidade, assim, sensacional, né? O Vinícius deu todo o conhecimento mais underground, mais de baixo ali, né, cara, do que acontece por trás mesmo, principalmente quando a gente fala em GPT, não do chat GPT, ele fez a construção toda, tá no canal da Mr. Turing, tá disponível para todo mundo. Esse vídeo vai estar lá também, a gente vai colocar lá uma maneira de agregar valor ao nosso canal, né? Esse é o nosso propósito. A gente não quer falar mal e só das limitações de uma ferramenta como essa, mas geralmente quando qualquer coisa que gera um burburinho, vira hype, você fala mal, você é o do contra, né? Você é o do contra, você não gostou, parece que isso vai acabar com a sua empresa. Não, pelo contrário. A gente sabe da força, a gente também entende as limitações, a gente pode unir as duas para que você implemente na sua empresa e tenha um valor agregado fora do que já foi visto até então, né? Que a OpenAI acabou ajudando a gente, e a gente pode ajudar empresas como a de quem está assistindo e quem vai assistir aqui com a gente. Certo, Marcão? Isso aí, isso aí. Acho que para finalizar, é importante entender que o ChatGPT, na verdade, agora ele tornou o problema de lidar com dados algo muito mais rápido. Então, o que eu mostrei aqui é o Alan pergunta e resposta, mas cada empresa tem a sua particularidade, a gente consegue se adaptar rápido, porque a base já está construída, o que eu preciso é o prompt perfeito, que não tem segredo, todo mundo conhece como é. Então, realmente, você tem um processo, fala, mas o meu não é bem assim, o meu é assado. Pô, provavelmente a gente vai conseguir tratar de certa forma também, usando tudo que a gente apresentou aqui. Então, não hesitem em entrar em contato com a gente, com certeza dá para trazer muita coisa boa daqui. Muito bom. Isso aí. A gente tem algumas perguntas aqui, mas acho que as pessoas também podem ficar à vontade agora para a gente fazer, de fato, algumas perguntas. A gente tem esse tempo, né? Sim. E eu queria até começar abrindo com uma pergunta. Tá voltada ao negócio, né? Como é que você mede o sucesso? Quais são as possibilidades na medida em que você implementa uma tecnologia como essa? Essa é uma pergunta bem difícil, na verdade, porque apesar do ChatGPT ter entrado na jogada, a dificuldade de você medir o que é o sucesso do projeto meio que permanece a mesma sem o ChatGPT. Então, cada problema é muito particular, mas se a gente for considerar, por exemplo, o problema de busca, algo que o ChatGPT, que a gente vai começar a entregar daqui para frente na plataforma, é até mesmo ajudar se o que eu estou fazendo deu certo ou não. Você consegue usar a capacidade do ChatGPT de analisar tudo que é gerado, gerar relatórios mais concisos para que você consiga tomar uma decisão sobre estamos no caminho certo ou não, usando a tecnologia. Então, não existe a resposta ideal, mas, de novo, ficou mais fácil ainda da gente medir, porque antigamente era muito lento essa interação. A gente tinha o começo do projeto, normalmente, de treina a primeira versão do modelo, demora 3 meses para ser feito, depois você vai lá, testa, ficou ruim, acha dataset, chama anotador, mais 2 meses e vai. Então, o projeto de IA tendia a ser devagar porque, infelizmente, a roda girava devagar, não tinha como você aumentar a velocidade. Agora você tem uma camada ágil na ponta, que é mais fácil de adaptar. Então, por mais que às vezes fique difícil medir, pelo menos fica mais fácil de você iterar, entender e ajustar para que você entregue o valor de acordo com o que você está medindo, de acordo com o que você quer entregar, sabe? Então, acho que essa é a minha impressão. Mário, eu acho que o que vale frisar aqui também, né? Você ficar esperando, né, qual vai ser a eficácia, você vai continuar esperando.
né? O modelo ele tem que ser colocado, né? Você precisa processar os dados e colocar essa interação, né? E o aprendizado por reforço, que vai ser o feedback, né? Pô, tá no caminho, não tá no caminho, ele vai ter que acontecer uma hora, né? O próprio ChatGPT teve aprendizado por reforço por humano. O Vinícius comentou no treinamento passado, né? Então, não tem como você saber e nem chegar no número próximo do que qualquer uma pessoa fale ou não, sem você implementar. Tem que implementar. Não tem... Como é que a empresa se prepara para implementar? Acho que, ao meu ver, a primeira etapa é achar um bom parceiro que tenha o conhecimento técnico da coisa, né? Porque IA, se a gente descer um nível aqui, já começa a ficar difícil de entender o que é esse mundo da IA. Então, acho que esse é um ponto importante. Levantar bem os requisitos do que é, o que você quer entregar, porque às vezes também, ainda mais no momento de hype, você usa o ChatGPT, beleza, tenho uma ideia na minha mente, agora é só meu time começar a fazer. De novo, ainda assim é um projeto que envolve você definir bem o que precisa ser entregue, definir bem as etapas, ter alguém de confiança para construir essas etapas de maneira confiável, de maneira ágil, para que você consiga ter um sucesso no que você quer entregar, sabe? Então, acho que é mais ou menos dessa forma. Ô Marco, e Mari, independente da tecnologia, a maioria dos projetos falham porque você não sabe o que você quer dele, né? Ele não foi bem planejado e você não sabe a solução que você quer trazer para um problema. Você não entende o problema, você não faz a boa pergunta sobre o problema, você não sabe como você vai se solucionar e que tecnologia você vai usar. IA é a mesma coisa, né? Não muda, é uma tecnologia. Ok, vai entrar em todo lugar? Vai. Só que falha porque as pessoas não fazem as perguntas certas para entender qual o problema e qual a solução vai resolver, né? Então, de novo, ChatGPT é uma camada. Vai resolver todos os problemas da sua empresa? Não vai. Não vai resolver. Você precisa começar. Um modelo precisa começar a entender os contextos da sua empresa. É um modelo de processamento de linguagem. Ele tem que entender o contexto que ele está inserido. Ele só vai passar a entender a partir do momento que você tem ali o processamento e a interação com ele. Sem isso, você não tem como saber para onde ele vai. Então, a gente costuma dizer que um bom projeto começa de maneira devagar. E devagar não é longo, né? 2 meses, 3 meses, mas vamos olhar um determinado contexto da sua empresa. Vamos olhar um determinado pedaço da sua empresa. Vamos processar esse pedaço desses dados da sua empresa. E vamos colocar ele à prova. A área de atendimento, vamos olhar a área de atendimento. E não a área de atendimento e a área de compras ao mesmo tempo, né? Então, comece ali. Faça com que o modelo interaja com os seus dados, que ele entenda os seus dados, que as pessoas que vão ter o acesso a ele interajam com ele, dê o feedback, faça ali o reforço. E dali sim você começa a criar alguma coisa maior, né? O que está acontecendo nesse hype, como o Marco falou, o pessoal acha que o ChatGPT vai entrar na empresa inteira. Não, Marco? É sempre um trabalho de educação, né? Por trás da inovação. Papel de 2 a 2 aqui. Mas eu entendo que as pessoas que são formadoras de opinião desse processo nas organizações, elas precisam ter essa consciência. A gente tem um papel de educar, né? Para baixo, para cima, para os lados, enfim, as pessoas que a gente influencia e que vão tomar as decisões de negócio, né? Qual a informação relevante que a gente precisa trazer para que a coisa aconteça da forma como tem que acontecer. O que a gente poderia ter, né, uma varinha mágica para derrubar os gurus de rede social que ficam falando sobre isso. Se a gente tivesse essa capacidade, ia ajudar muito mais as empresas, mas, infelizmente, a gente não consegue. Quem tem pergunta que quer falar diretamente? A gente tem muitos elogios aqui, parabenizando o conteúdo de vocês. O Joseph. Muito Eu obrigado. gosto do Joseph. Obrigado. Aparece aí, Joseph. Fala, pessoal, beleza? Opa! Tudo bem? Então, o que eu estava pensando talvez seja mais no contexto social, né? Que é uma coisa que a gente vê de tempos em tempos, até quando veio a onda dos chatbots e tudo mais, né? A questão de hype que a gente está agora. Mas o que eu tenho percebido é que as pessoas gostaram muito
da interface e da facilidade. Então, tanto que várias empresas estão construindo soluções similares dentro da própria plataforma, né? Notion AI, então, o Whimsical até, que é uma ferramenta que eu uso para fluxograma, estão lançando uma coisa parecida, que você sumariza um assunto. Então, eu quero criar um processo de onboarding, ele já gera muita informação. Então, o que eu vejo é que talvez até a atenção do pessoal esteja pivotando um pouquinho da utilidade ou da necessidade da resposta correta para uma resposta que seja boa, que seja próxima. É como se fosse aquele problema clássico da computação. Eu não quero a solução ótima porque ela leva muito tempo, mas eu quero uma próxima da ótima, estou satisfeito. Então, eu vejo essa atenção voltada muito para essa parte de interface e de facilidade de uso do que para a questão de resposta correta em alguns contextos, né? Vocês consideram isso, né, nessa nova fase da Mr. Turing, essa questão mais talvez de usabilidade, nem sei se eu posso usar essa palavra nesse contexto, mas essa corrida para suas ferramentas ser muito fácil de usar, a ponto das pessoas quererem usar, e independente da acurácia da resposta, ou de um conjunto de respostas, isso afetou de alguma forma o plano de vocês? Cara, eu acho que por ter essa urgência de querer entregar uma feature nova que envolva o ChatGPT para você surfar no hype, realmente, naturalmente, às vezes a gente acaba tendo a tomar essas decisões de agiliza o processo, depois a gente, enfim, vê se dá para de fato ou não manter aquilo confiável. Mas, infelizmente, o contexto que a Mr. Turing se aplica não é algo que é muito negociável para a gente. Tipo, a gente precisa dar a resposta correta de maneira precisa, sem que o ChatGPT comece a inventar moda sobre o que está sendo dito. Então, acho que dá para balizar bem, e acho que aí vem o nosso time de IA, que meio que até pivotou internamente. Antigamente era ficar treinando BERT e variações, agora o objetivo é como que eu faço para continuar entregando a informação mais confiável no menor tempo, sem sacrificar a usabilidade, porque ao mesmo tempo que a gente está tentando atingir isso, a gente está mudando a forma sobre como é buscar informações, né? Então, antes a gente, beleza, estava preocupado com a barrinha de busca, o primeiro card tinha que ser a resposta correta. Agora não. Agora você tem um contexto que é sintetizado, baseado em um volume maior de informações, e você precisa continuar mantendo a segurança do que você entrega. Então, eu acho que é assim que a gente tenta tratar. Inclusive, quando eu comecei a usar o ChatGPT, eu fiquei maluco, falei, daqui 2 semanas a gente vai entregar diversas funcionalidades que envolvem, mas a realidade começou a bater na porta, a gente começou a redefinir o que era o nosso roadmap para conseguir entregar alguma coisa que, enfim, seja confiável, né? A pergunta é sensacional, Joseph, mas como o Marco colocou, uma coisa que é inegociável aqui dentro, principalmente por a gente entrar dentro das empresas, a resposta tem que estar muito boa, né? Porque é para tomada de decisão muitas das vezes, né? E a gente sabe que um colaborador, de novo, dados, né? São dados, gasta 1 dia por semana para encontrar informação boa para fazer o seu trabalho, para tomar uma decisão, para montar uma proposta, para passar ali, sei lá, alguma coisa para um gerente, um diretor. Então, o que a gente quer é que o Alan, né, o core da nossa plataforma, tenha a capacidade de encontrar sempre as melhores respostas, né? Então, agora com essa capacidade do ChatGPT, a gente acelerou, a gente tem a capacidade de sintetizar tudo que a gente encontra como... A gente ranqueia, né, as respostas, né? Sintetizar todas elas para que não haja alucinação como uma ferramenta como o ChatGPT, mas ele vai saber que tem confiança naquilo que a gente passar para essa camada conversacional, por exemplo. Entendeu? Bacana, obrigado pela resposta. E parabéns pela apresentação. Obrigado, Valeu, obrigado. Joseph. Acho que o Jorge tem uma pergunta. Tá no mudo, Jorge. Opa, sempre tem essa. Primeiro, só parabenizar e agradecer. Nessa linha da pergunta que foi feita, Marcelo e Marco, o que vocês sentiram de mudança dos stakeholders nas organizações e eventuais aumento de possibilidades de mercado? Quando vocês falaram, eu gostei da metáfora também, eu não lembro quem falou isso, mas naquele contínuo de informação, de dado, informação, conhecimento, mudou esse equilíbrio agora, né, com o ChatGPT.
Então, eu imagino que dentro das organizações, os stakeholders que vocês têm que prestar contas e que estão demandando de vocês respostas mudaram. E isso pode ter mudado também o escopo de mercados e segmentos que vocês estão atuando, ou que está aparecendo para vocês. Como é que vocês estão sentindo essa mudança, se depara antes do ChatGPT e depois do Boa. ChatGPT? Bem legal, Jorge. Houve uma mudança sim, né? Tem, acho que os dois lados que a gente pode comentar, né? Tem os stakeholders que não entendem tanto, né, de tecnologia e passam a demanda para baixo, né, para uma área de inovação, para uma área de tecnologia, sem saber de fato o que pode ser utilizado ali ou não, né? Entrou no hype, fez uma brincadeira ali no celular, no computador dele, achou bacana as respostas e acha que aquilo pode ser inserido em qualquer processo dentro da empresa, né? Mas o que eu tenho sentido principalmente das empresas que voltaram a falar conosco é que ficou muito mais claro a atuação da Mr. Turing internamente dentro das empresas. Pelo menos do nosso lado aqui, eles entenderam que a camada conversacional do ChatGPT é sensacional, mas ela só vai funcionar com uma camada de gerenciamento do conhecimento, gerenciamento do dado, da informação, né? Porque sem essa camada, né, vai de novo, vai ter problema com a informação que vai sair para fora do ChatGPT. Então, de novo, qualquer mercado pode implementar tecnologias como essa, né? O setor de educação está precisando passar por transformação há décadas, né? Há décadas, né? Hoje os alunos, tem alunos construindo suas teses em cima do ChatGPT, né? Então, você imagina, se eu tenho a capacidade de processar todos os documentos, trabalhos de uma universidade, né, daquilo que a universidade quer que o aluno tenha como sua base para construir o conhecimento dela, do próprio aluno, né? Eu posso dar esse direcionamento para o ChatGPT, ajudar o aluno a encontrar o seu caminho, encontrar a sua informação, e, inclusive, ajudar a universidade a falar, olha, o que está escrito ali já foi usado aqui, né? Então, o aluno não fez nada, né? O aluno simplesmente tomou um caminho que não é o ideal para ele, mas... Opa, pode falar. terminei. Não, eu ia dizer, acho que uma outra coisa também que a gente percebeu foi a predisposição a, não sei se exatamente arriscar mais em relação a iniciar um projeto, porque está todo mundo vendo. A OpenAI arriscou grande, e olha o tanto que ela está colhendo. Então, assim, é um projeto de IA de alto risco que deu certo numa escala global. Obviamente envolvia muito dinheiro, mas se você for mover para a escala da sua empresa, teoricamente o risco que você está tomando é menor do que o que uma OpenAI tomou. Você consegue entregar tanto valor quanto, porque você está usando a mesma tecnologia, e as coisas ficaram mais rápidas. Então, acho que essa predisposição a iniciar um projeto de IA, enfim, um pouco movido pelo hype, mas talvez até vendo que dá para você colher fruto de um projeto de IA, enfim, de uma maneira gigantesca, usando essa tecnologia, também é algo que mudou no comportamento dos stakeholders. Né? E rápido, né, Marcão? Isso dá para fazer rápido, né? Então, sim. Legal, muito obrigado. Já vou citar o Mr. Turing como anti-alucinógeno de inteligência artificial. Por aí. É um filtro de alucinação. Vai. Valeu, Jorge. Opa, A acho que o Abner. O Abner na fila, Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, parabéns. Vocês sabem que eu já sou fã de vocês há um tempo já, e aí, quando vocês apresentam, eu faço questão de estar aqui, porque eu aprendo bastante. E a minha dúvida vai muito ao encontro da pergunta que a Mari fez, que foi bastante interessante, e é um momento que a gente está vivendo aqui, é que quando a gente fala de inteligência artificial, a mentalidade da empresa tem que estar voltada para isso, para entender que o investimento pode demorar um tempo para ter retorno. E quando a gente fala de Turing, nem sempre isso é tão visível, né? Porque talvez o ganho seja muito mais em tempo, no dia a dia ali, em processos e tudo mais, do que necessariamente na lucratividade, no dinheiro que vai aparecer lá no final do mês. Como que vocês mensuram isso? Como que é que vocês trabalham nessa parte? Porque é algo que é muito interessante saber. Como que é que faz essa métrica, atinge KPI ou alguma coisa relacionada a onde vocês
fazem o cálculo dessa mensuração? Para nós aqui, Abner, isso é um pouco até complexo, né? Porque nem sempre a gente entende o que a gente vai processar, né? As pessoas dão alguns PDFs para a gente fazer demonstração, né? Dão alguns cenários, a gente mostra ali a acurácia, inclusive, das respostas encontradas, né? Mas quando você entra mesmo num processo de uma empresa, que você pega dado, informações que são mais sigilosas e tudo mais, vai muito mais do lado da empresa mesmo em fazer essa interação com o modelo do que do nosso lado, porque a gente sempre garante que o modelo tem a capacidade de entender. Isso é garantido da nossa parte. A gente não teve nenhum caso que o Alan aqui não entendeu absolutamente nada. Você concorda comigo, Marco? Não teve. Não tem. O nosso modelo entende. Ele entende a língua, ele entende documento, ele lê, ele entende vídeo, entende áudio, entende site, entende o que você quiser. Ok. Só que quando você olha um processo, né, dentro de uma empresa, a empresa sabe qual é a dor daquele processo, onde é que ela perde o dinheiro. Então, se eu vou solucionar aquele problema de uma busca por informação, de uma extração de uma entidade, de alguma informação de um documento, se eu vou entregar uma resposta de maneira mais rápida, ela basicamente que vai entender o retorno. O nosso retorno sempre eu vou encontrar a resposta. Eu vou gerar conhecimento em cima daquilo que eu processo. Ok? Então, é muito mais do lado de lá, dele ter essa percepção, do que do nosso lado. A nossa entrega a gente faz, e faz rápido. Tá? A gente faz muito rápido. A partir do momento que eu faço a integração e consumo os dados do cliente, tá pronto. É só interagir, cara. Não tem muita dificuldade. E um ponto sobre como você mede, ou como nós, como empresa que vende essa solução, tenta explicar para as empresas, é que tem um problema, é que as pessoas, os seres humanos, eles se adaptam muito rápido a situações, sejam elas boas ou ruins. Tem um exemplo muito legal que é o negócio do sapo. Você pega um sapo, coloca numa panela cheia de água, liga o fogo. O sapo, como a transição, como aumenta a temperatura é algo muito, teoricamente, devagar, o sapo morre antes de pular para fora da panela porque a água está muito quente. Então, às vezes as empresas elas não percebem que o dia a dia delas está travado justamente porque elas estão perdendo tempo tentando achar a resposta correta. Mas isso é algo que está muito, muito no detalhe do dia a dia, que é difícil você falar e mostrar um número, você vai ficar 30% mais rápido, porque você acostuma muito fácil o seu processo a ser devagar. E o pior, todas as empresas estão querendo se tornar mais rápidas em diversos setores. Hoje está de manhã, eu estava falando com o Denil que a gente precisa ser mais rápido, não sei o quê. Então, em qualquer escala da empresa, todo mundo quer ser mais rápido, mas às vezes você esquece de olhar por uma etapa atrás que é o mais rápido. Uma empresa é movida a conhecimento. Se essa parte você não tem acesso, teoricamente outras vão ser impactadas e isso vira um efeito dominó grande. Então, talvez tentar passar essa mensagem para a pessoa entender que não é exatamente o número positivo na planilha, que é como você vai medir o retorno de uma solução como essa, sabe? Mas é realmente algo que espalha devagar no dia a dia da empresa, que pode trazer valor. Eu acho que fica muito claro, Marco, quando você olha o conhecimento de uma empresa, que levou 100 anos para gerar aquele conhecimento. Né? Uma empresa de 100 anos, são 100 anos. Quantas pessoas estratégicas que levaram o conhecimento embora, saíram porque estava intrínseco na cabeça de alguém? Né? Quando você coloca uma plataforma como a da Mr. Turing, né? Como tantas outras, que vai fazer a gestão desse conhecimento, você torna a empresa mais rápida. Né? Não tem como não tornar a empresa mais rápida, porque o acesso ao conhecimento ele fica muito mais fácil, mais rápido. E você começa a fazer a implementação disso dentro dos seus processos, vários deles. Atendimento, cadastro, pedido, proposta. E aí você consegue colocar em vários outros. Mas você precisa dar o start. Todo mundo quer começar onde perde mais dinheiro, onde tem possibilidade de ganhar mais dinheiro. Né? É só, de novo, qual é o projeto, qual é a dor, em que processo o Alan entra. É assim. Entendeu? Boa, muito obrigado. Valeu, Abner. Então, Marcos. Quase xará. Opa! Eu estou aqui pensando, processando... Estão me escutando? Estamos sim. Legal. Eu estou processando todas as informações que vocês deram, é muita coisa. Eu estou começando ainda nessa área, então, para mim, eu tenho uma certa dificuldade. Na palestra da semana passada, vocês disseram que
colocar os dados dentro do chat GPT tinha um risco que esse dado pode ficar disponível para todo mundo, né? Hoje vocês falaram assim, não, tem um outro jeito, né? O pessoal da OpenAI percebeu isso e agora é possível que os dados da empresa fiquem protegidos. É correto isso? Perfeito, exatamente. Através de Legal. API. Perfeito. Um outro ponto é o seguinte, sobre o trabalho que dá a Mr. Turing. Se eu, por exemplo, eu não tiver contratado a Mr. Turing, eu pego os dados da minha empresa, tento estruturar, coloco lá dentro do chat GPT, ele pode alucinar. É isso que eu entendi. Está correto também? Se esse trabalho não for bem feito. Isso. Na verdade, você simplificou muito um processo muito trabalhoso, mas assim, teoricamente, esse é um dos fatores. Usar o ChatGPT como ele existe, como a OpenAI vende, é igual você usar qualquer outra ferramenta que seja open source, seja esses modelos ou os mais anteriores. Existem riscos e você precisa de um conhecimento específico para conseguir controlar bem a fera, vamos colocar assim. Então, um dos fatores que a Mr. Turing tem de entregar um valor legal é justamente conseguir controlar melhor o que a gente usa, o ChatGPT. Quando a gente entrega o ChatGPT, entrega de solução, porque a base é sólida. E essa é uma base sólida que a gente está apoiando já faz quase 7 anos para construir, sabe? Então, esse processo realmente é algo trabalhoso, que se não bem feito, pode gerar uma complicação maior, vamos falar assim. Entendi. Como é que pode, Marcos? Ele vai gerar. Desculpa. Pode falar, Marcos. Eu queria... a dúvida é se isso é o prompt. Isso é um dos fatores. O prompt é um deles, mas ele não é também a única forma, porque eu simplifiquei muito o que é construir uma solução de chat GPT, mas normalmente você não tem um único. São vários que você precisa construir, eles precisam estar integrados com várias partes dos mecanismos de buscas para você conseguir entregar um bom resultado, sabe? Então não é só aquele prompt também que você pluga teoricamente numa base que tem todos os documentos muito bem processados que o chat GPT vai conseguir bem. Com um prompt só você não resolve, você precisa unir e realmente construir algo inteiro, uma solução inteira, não só com... A gente não usa só o OpenAI na Mr. Turing e a gente não vai conseguir usar só ela nunca, porque existe um monte de outros serviços internos que a gente precisa manter de pé para que uma boa resposta seja entregue, sabe? Então, realmente, não é querer, enfeitar muito pavão, mas realmente é um problema complicado que demanda ali um certo controle, enfim, cuidado como a informação é tratada, né? Perfeito, tá claro. E só mais uma coisa, no exemplo da dipirona, né? Se eu não tiver a ferramenta da Mr. Turing, o ChatGPT ele não entende a relação da dipirona da primeira pergunta com a da segunda? Teoricamente, sim, só que ele não vai estar olhando para uma fonte confiável, o que ele vai estar fazendo é inventando a resposta da mente dele. Não sei se eu entendi bem sua pergunta, mas a questão de manter o contexto, sim, é uma capacidade que o ChatGPT tem, mas ainda assim você precisa, de novo, de uma boa fonte de informação para você unir as coisas. Então você tem o ChatGPT que consegue manter o contexto, mas você tem uma ferramenta de busca clássica, vamos colocar assim. Existe uma ferramenta a barra de busca internamente no Alan vai continuar existindo para sempre, porque eu preciso de uma pergunta para buscar uma resposta. Então esse processo de você dissecar o que é um diálogo, extrair o que é importante, tirar a coisa que o usuário... Porque às vezes o usuário começa a digitar, olá, bom dia, eu sou não sei quem, meu problema é esse, não sei o que lá, é lixo na pergunta do usuário. Então eu simplifiquei bastante o que é construir, porque existem diversos outros problemas nesse meio entre o que é a cereja do bolo e o que é o bolo de fato, sabe? Tá ok. Boa. Obrigado, viu? Boa. Oi. O Joseph levantou um ponto legal ali no chat, a que é a limitação questão dos tokens. quantidade de tokens. O ChatGPT só vê 4.000 tokens. A sua fonte de informação provavelmente são centenas de milhares, de dezenas de milhares de tokens. Qual que é a estratégia que você vai ter para ter no máximo 4.000? E se você ocupa os 4.000 na primeira pergunta que o usuário fez, como que você responde a segunda? Então você não pode encher... Ele vai começar de novo, né? Exatamente, ele vai desconsiderar o que era o contexto, sabe? Tem 4.000. Uhum. Se na primeira pergunta eu joguei 4.000 coisas, 4.000 tokens para o ChatGPT, a segunda pergunta, meio que eu perdi essa funcionalidade do ChatGPT manter o contexto. Então, o segredo é, esses 80% que eu falei é complicado, porque de fato eu preciso pegar as centenas, vamos supor, 100.000 tokens que a sua empresa tem de conhecimento, sintetizar em 1.000 tokens, em possíveis respostas, de no máximo 1.000, porque provavelmente o usuário vai fazer mais 4, 5 perguntas em cima daquilo, sabe?
Então, esse refino é algo que o ChatGPT não te entrega, não há prompt que resolva isso. Entendi, está claríssimo agora. Boa. Muito obrigado. É isso, a gente que Eu que agradece. agradeço. Eu acho que a gente vai partindo para o encerramento, né? Uhum. 1h30. O pessoal adorou o conteúdo, vários e vários elogios. Não sei se vocês querem Fico feliz. deixar alguma mensagem aí, antes da gente encerrar. Quer falar, Marcão? Da minha parte, portas abertas. De novo, eu sou uma pessoa um pouco mais técnica, então caso vocês tenham dúvidas técnicas, entrem em contato, LinkedIn, lá manda mensagem, a gente conversa no Discord, entra numa reunião para refinar, porque normalmente a parte técnica dá uma aquela travada na mente, como que eu faço? Será que dá? Será que não dá? Então acho que nessa parte eu consigo ajudar bem, então fiquem à vontade. E é isso. Muito bom. O recado, Mari, primeiro agradecer de novo o 2-2, né, por essa iniciativa aqui, num dia tão especial como hoje, né? Dia das Mulheres. A gente poder... a gente concorreu com vários eventos, né? E eu fiquei surpresa que a gente teve muitas mulheres aqui hoje. Legal. Um dos eventos que a gente mais teve audiência do público feminino foi hoje. Foi uma grata coincidência, uma grata surpresa. Legal. Bom, e, de novo, né, assim como o Marco, eu também me coloco à disposição. Eu costumo entender um pouco mais sobre o business, né, entender como é que a gente consegue implementar a tecnologia que a gente tem dentro das empresas, né, de uma maneira uma visão um pouco mais holística sobre o negócio. E aí a gente traz o desafio para dentro de casa, dificilmente a gente recusa, né? Agora, com a capacidade de sintetização, que foi muito bem posta pelo Marco aqui, a gente avança e avança bem dentro dos desafios das empresas, tá? Então, me coloco à disposição, é o momento mesmo das empresas começarem a fazer a gestão desse conhecimento. Eu acho que quem não fizer vai deixar de ser tão rápido quanto o concorrente que ainda não conhece, né? Igual, ninguém esperava o OpenAI. O Google não esperava o OpenAI. O Google esperava a Microsoft, esperava o Facebook, né? Esperava a Amazon, mas o Google não esperava a OpenAI. Então, se você não está fazendo a gestão do seu conhecimento, né, e não está sendo rápido naquilo que você faz, alguém vai ser, né? Então, a gente está aqui para tentar não, ajudar vocês a conseguirem aí, a não só fazer a gestão, mas ter acesso rápido a esse conhecimento. Tá? Boa. Gente, muito obrigada por dividir esse conhecimento tão rico com a gente. Portas abertas para a gente manter essas discussões, né? Para quem é ex-aluno, alumni do I2A2, a gente sabe que o assunto vem gerando muita polêmica. O Noronha e o Aleixo fazem parte dessas discussões muitas vezes, né? Então, de novo, assim, obrigada por dividir, por provocar. E a gente segue a pauta. Nos vemos em breve. Então, para não perder o costume, né, Marcão? Bem-vindos. Mundo da Mr. Turing. Fala aí. É isso aí. Bem-vindos. Obrigado, boa noite, obrigado galera. pela atenção. Boa noite. Nos vemos. Obrigada, pessoal. Boa noite, pessoal. Valeu, obrigado, Marcelão. Obrigada a bola, todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado, parabéns. Valeu, Fernando. Valeu. Tchau.